É. Estamos no capítulo 16, acho que é item 9, né? Tem 8. Agora é o 8. Desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. Isso. Então, vamos lá. Desigualdade das riquezas. Todo mundo aí está na posição? Sim. Sim. Sim? Então, vamos lá. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente, olha isso, é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Tem muita gente empenhada em resolver esse problema da desigualdade das riquezas. Vamos melhorar a distribuição de rendas, vamos melhorar a distribuição de rendas. Mas, levando em conta apenas uma vida, é inútil, são inúteis essas tentativas. Já falou aqui, certo? São inúteis. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que nem todos os homens são igualmente ricos? Primeiro ponto. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Quais são as causas pelas quais nós não somos igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, por não serem igualmente ativos, por não serem igualmente laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Beleza? Então, primeiro, alguns são mais inteligentes, são mais ativos e, beleza, adquiriram em graus distintos, né? E, além de tudo, aqueles que possuem, alguns conservam e são sóbrios. Outros não. Vão gastar, né? E isso vai gerar, por si só, a desigualdade das riquezas entre os homens. Tanto na hora de conquistar os bens, quanto de mantê-los, né? É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, se ela fosse repartida com igualdade, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada um uma parcela ínfima e insuficiente. Beleza? Sim. Divide aí tudo, pega toda a riqueza de todos os países junta tudo. Agora reparte aí igualmente entre cada pessoa. Não ia dar uma parcela grande para as pessoas, não. Ia dar uma parcela pequena. Né? Que, supondo-se efetuada essa divisão, vamos dizer, realizamos essa divisão, pega toda a riqueza do mundo, divide igualmente entre todos, o equilíbrio ia dar uma parcela pequena para cada um, e o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo pela diversidade dos caracteres, das características, e pela diversidade das aptidões. Beleza? Rapidamente, eu vou comercializar com a Estefânia, como ela é mais apta que eu, né? Tem características diferentes das minhas. Rapidamente ela ia ficar com 1/3 daquilo que era meu. Percebe? Foi mais esperta e tal, naquela negociação lá. Não mais esperta assim, mas tem mais aptidão. E pronto. A diferença ia rapidamente voltar a existir novamente. Que supondo que essa divisão fosse possível e que fosse durável, tendo cada um com o que viver, o resultado dessa divisão seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso
e para o bem-estar da humanidade. Né? Beleza? Beleza. Então, não haveria progresso. Não haveria um estímulo aos homens para que eles realizassem grandes trabalhos. Então, já vê que esse é, digamos assim, o mal da ideia socialista de uma repartição igualitária dos bens, que todos os bens sejam públicos. Por quê? Porque não haverá grandes trabalhos. Porque o homem se sentirá desestimulado para, né, as descobertas, para fazer a ciência progredir, enfim, para trazer progresso e o bem-estar para a humanidade. Que admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Né? Imagina o seguinte, tem muito laboratório e muito cientista querendo a descoberta da vacina aí contra o coronavírus. Certo? Ora, se eles não vão ganhar nada com isso, para que eles vão pesquisar? Ele vai dizer, olha, eu vou aqui, porque não podemos esperar de um homem mediano a conduta de um homem elevado. Não podemos cobrar de nós próprios uma conduta do Chico Xavier, que, digamos assim, se ele está no ramo da ciência, ele pesquisa aquilo com muita vontade e ele, digamos assim, descobriria as coisas. Chico, você quer ganhar com isso? Não quero nada, todo ano. A gente não pode esperar de um homem que, às vezes, tem um nível intelectual muito alto, mas não tem um nível moral que tem o Chico. Então, o que vai o impelir à frente, né, é os recursos. Ele quer também propiciar à família dele uma vida com mais bens materiais. Ele quer, né, fazer as suas viagens, os seus passeios, levar a esposa, os parentes aqui, lá e acolá. Enfim, ele quer ter algum recurso. E ele só se empenha, o aguilhão dele, a impulsão dele para as grandes descobertas, para os empreendimentos úteis, é a riqueza. É a riqueza. Né? Então, a riqueza é um meio de nos fazer progredir. Traz o desenvolvimento, traz as grandes descobertas. É útil à humanidade inteira. Né? Agora, posteriormente, com essa evolução intelectual, ele também vai adquirir a evolução moral. O homem que está tendo a busca da riqueza como aguilhão para a realização dos seus trabalhos. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. É isso, né? Essa concentração em certos pontos serve para isso, né? Para que dali se expanda, dali progrida e gere benefícios. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Então tá, por que Deus a concede a pessoas que não fazem com que a riqueza frutifique para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Por quê? Porque dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse dos seus esforços e da sua vontade. Bom, então o que acontece? Deus deu a riqueza a algumas pessoas e antes de encarnar, ela recebeu os conselhos. Ninguém determinou para ela: olha, você será um homem rico na terra. Veja se
faça essa sua riqueza frutificar para o bem de todos, né? Beleza, beleza, vou fazer. Mas ninguém aqui na Terra vai tirar o livre-arbítrio da pessoa. Porque só haverá progresso se aquilo for feito de vontade própria. Percebe? Porque os espíritos nunca vão aparecer. Ou você falou que ia fazer essa sua riqueza frutificar para o bem de todos, mas você não está fazendo nada. Eu te ordeno que você faça isso. Que progresso é esse? Em que alguém é obrigado a fazer aquilo que ele não quer? Não tem progresso. O progresso, a base para a lei do progresso, antes de tudo, é a lei de liberdade. Porque só há progresso se houver liberdade. A pessoa tem que ser livre para efetivamente praticar pelos seus esforços, pela sua vontade. Porque se não vem de uma simpatia nossa, o amor pelos outros para poder fazer a frutificação do bem, não é progresso. Digamos assim, é prisão, é obrigatoriedade. Não. Tem que vir por experiência própria. Então, se a pessoa falhar nesse ponto, tendo condições de fazer a riqueza frutificar pelos bens de todos, mas não tendo feito, ela terá consequências. Isso, terá consequências. E dessas experiências vividas, uma outra hora, ela vai voltar de novo na prova da riqueza. Talvez, entre essas provas da riqueza, algumas vezes necessite viver na miséria para poder desenvolver a compaixão pelos outros a ponto de, por experiência própria e por esforço e vontade própria, fazer com que frutifique o bem para todos. Beleza? Beleza. Porque se não frutificará nessa, vai frutificar na próxima, né, João? Que foi servir de exemplo o próprio erro. Exatamente, aí é que está a questão. Se não for nessa, vai ser na próxima. Mas tem que ser da vontade da pessoa. Não pode ser na marra. Imposto. Não pode ser imposto. Não pode ser. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem ou ao mal, viu? Aí, ó, não pode, você não pode obrigar, conduzir de forma fatal. Você pode veladamente aconselhar a ida ao bem, mas você não pode pegar o homem, colocar nele uma coleira e dizer, agora faça isso, agora faça aquilo, agora faça isso. Que progresso é esse? Sem o que o homem não passaria de um instrumento passivo e irresponsável, como os animais aí, exatamente. Né? O homem não tem que ser co-criador de Deus? Como que ele vai ser assim, só obediente, só obedece aos comandos superiores, como se fosse um animal, e ainda agindo sem responsabilidade? Não dá. Não é isso que Deus quer da gente. Não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que nós sejamos os digamos assim, os causadores do nosso próprio progresso, individual e coletivo. Né? Exato. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Então, ele vai adquirindo experiências e se desenvolvendo moralmente. Mas, como é ao mesmo tempo poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva a riqueza, razão pela qual ele, Deus, incessantemente a desloca. A desloca quem? A riqueza. A riqueza. Mas lembra do começo do capítulo? Inútil resolver o problema da desigualdade das riquezas se considerar apenas bora. Eu não vou responder não, hein? O que é? Ou eu estava aqui copiando.
Riqueza própria, né, João? Riqueza própria. É? A riqueza Então, ó, própria. Deus, ele incessantemente desloca a riqueza. Porém, nós não vamos solucionar o problema da desigualdade das riquezas, né? Considerando apenas a divisão entre todos. Considerando apenas O individualismo, né, João? Uma vida. uma Considerando vida. Uma vida. uma vida. Exato. Tem Beleza? várias para a gente ir. Então, Deus desloca a riqueza de forma incessante, mesmo na vida. Às vezes, uma pessoa rica, ela entra em processo de dificuldade. Porém, essa incessante mudança, esse incessante deslocamento da riqueza, isso se dá muito claramente em múltiplas vidas. Lembra do livro A Caminho da Luz? Às vezes, uma pessoa que foi um sheik na Índia, muito rico, se sentindo superior aos párias, ele nasce na próxima vida como um mendigo pária. Fica andando lá pelas margens do Ganges, como se fosse um mendigo, tendo sido um sheik riquíssimo antes. Sendo uma pessoa milionária antes. Então, a riqueza é deslocada. A gente tem que viver todas essas provas. Uma hora vamos ser ricos, outra hora vamos ser pobres, uma hora vamos ser ricos, uma hora vamos ser pobres. Ou mesmo em vida, às vezes o pobre se torna rico, o rico se torna pobre. Deus desloca incessantemente a riqueza, não quer que ela fique improdutiva. Por isso que a Terra é um laboratório de experimentos, né? Um laboratório de experimentos para nos fazer progredir. Exato. E progredir é mudar a forma de pensar e de sentir. Nós somos de intelecto ainda limitados comparados aos espíritos mais elevados que a gente e também um tanto insensíveis à dificuldade do próximo. Então, todo mundo uma hora vai ser rico. Se cada um tem de possuí-la, todo mundo uma hora no futuro será, todo mundo no passado já foi, alguns estão sendo. Mas cada um, ao longo de algumas vidas, todo mundo tem que ter o dinheiro. Para quê? Para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso. Não quero, não. E demonstrar que uso sabe fazer dela. Beleza? Sim. O Chico Xavier, por exemplo, ele não podia ser um homem rico? Podia. Ele já era muito rico, de qualidades morais. Mas ele comprava os próprios livros que ele escrevia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele escrevia, ele era o médio dos livros. Não, mas isso aqui não é meu, não. Ah, mas o que tem? Fica com um aí, Chico. Não. Vou comprar o meu. Né? Aí veio... Qual era aquele senhor que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, era dono daquela empresa Odeon? Escreveu o irmão Jacob, né? Ele era muito rico, dono daquela empresa Odeon, fazia aqueles discos de vinil, né? Sim. Ele quis dar um cheque lá para o Chico de não sei quanto de dinheiro. Não, quero não. O que eu quero com esse dinheiro? Mandou de volta. Aí o irmão Jacob mandou de volta para ele. Aí o Chico devolveu. Aí mandou de novo. Aí o Chico devolveu. Umas 3, 4 vezes o Chico devolveu o dinheiro. Não preciso disso. Aqui a gente tem que alimentar as pessoas carentes, mas cada um dá um pouquinho e a gente se vira aqui. Ninguém está precisando desse dinheiro aqui. Pega esse, sabe o que faz? Pega esse dinheiro e doa para a Federação Espírita Brasileira. E aí a Federação Espírita Brasileira, com aquele dinheiro, montou o parque de edição dos livros.
aí, gerando conhecimento para todo mundo da doação desse senhor e da renúncia do Chico. Sabe possuí-la? Mostra que uso sabe fazer dela? É isso aí. Como, porém, é materialmente impossível, se a gente esquece uma letra, acabou. Aí a gente não vai entender nada. Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo. Então, qual é a solução? Cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje já a teve. Já a teve. Ou terá noutra existência, ou as duas coisas. Né? Porque o ou é o e aberto, né? Não exclui já ter tido e que terá de novo. Quem a tem agora, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns, a pobreza é a prova da paciência, é a prova da resignação. Então, aí, ó, tem que viver, nós, na prova da pobreza, temos que adquirir essas virtudes. Paciência e resignação. Beleza? Para outros, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. E quando nós estamos na prova da riqueza, quão caridosos somos, quão abnegados somos. A desigualdade é necessária. A desigualdade é necessária. E essa desigualdade, ela é mutável. Toda hora, de vida em vida, Deus muda. O rico vem pobre, o pobre vem rico. Aí se alternam, porque cada um tem que viver essas provas para adquirir essas qualidades. Paciência e resignação, quando tiver sem recursos. E ser caridoso e abnegado, quando os possuir, os recursos. Beleza? É de lamentar-se. De lamentar. E, com razão, o péssimo hábito que algumas pessoas fazem das suas riquezas, de suas riquezas. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca. Né? Aí você vê aí as paixões que a cobiça provoca. Que loucura, né? Tem gente que, por exemplo, coloca joia em pescoço de cavalo, salvas de prata para uma baia de um boi, de um bovino, enfim, né? Ar-condicionado. Até ar-condicionado. No cavalo. Põe um diamante no pescoço de um cachorro. E aí vai, pendura um carro no teto da sala. Aí vai. Perguntando-se, então, se Deus será justo dando riquezas a tais criaturas. Tem que experimentar. Deixa ela com a liberdade dela. Depois que ela sofrer as consequências, verá o equívoco que se colocou. E só assim aprende. Não tem outro jeito. É certo que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição de bens na terra. Se, entretanto, em vez de levarmos em conta apenas a vida atual, considerarmos o conjunto das existências, várias existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Então, está tudo equilibrado, está tudo justo. Né? Está cada um na prova
muito frequentemente, a prova que escolheu. Beleza? O pobre não tem assim motivo algum para acusar a providência, nem tem motivo para invejar os ricos. Como os ricos não têm razão para se vangloriar do que possuem. É só empréstimo. E é bom caminhar com a caridade e a abnegação. Tem que Mas provar tem muitos que não veem isso não, João. É. Essa coisa de que, eu tenho só essa vida, não. Acha que aquilo ali é seu e acabou. E, nossa. A maioria, né? Tem uma senhora aqui no meu prédio que ela é riquíssima, muito rica mesmo, sabe? Aí o fogão dela estragou, ela deu para a moça da limpeza aqui. A moça da limpeza... Hã? A moça da limpeza do prédio, e não particular. Isso, não, da limpeza do prédio. Não, ela não tem ninguém, porque senão vai roubá-la. Então ela não tem ninguém, não. Ela vive só, tem 90 e tantos anos. 96, eu acho. Pelo amor de Deus, hein? Se arrasta e dirige. Mal, mas dirige. Já bateu no meu carro. Mas tudo bem. Aí ela deu o fogão, né, para a moça da limpeza. Aí a moça da limpeza pegou, levou e mandou consertar, mandou arrumar tudinho. Aí foi comentar com ela. Ainda deu quebrado. Foi. Aí foi comentar com ela que tinha arrumado o fogão e tal, que estava bom, que estava. Ela mandou devolver, a moça devolver. Pediu de volta. Mas pagou você? Pagou e tudo, mas eu acho de última, né? Que coisa, hein? Ela diz ela fala aqui porque ela não tem filhos, né? Aí ela fala para o sobrinho dela, lá o predileto dela, aí ela diz para ele, né? Olha, se eu for sequestrada, você deixa me matar. Não pague resgate, porque eu não vou dar meu dinheiro para vagabundo. Olha o pensamento dela. Eu digo, Jesus amado. Ela assim, dá algum problema e tudo, né? Aí ela chega, vamos dizer, se for computador, ela sabe que meu marido mexe, aí ela chega e diz assim, será que seu marido não pode vir aqui para arrumar? Porque ela não quer pagar. Gente, é uma avareza que é, assim, indescritível. Aí eu fico, conforme eu vou lendo aqui, eu me lembro das coisas dela. Eu digo, oh, Jesus, eu não posso pensar isso. Tá? Parece o Antônio Olímpio, né? Parece o filho do Antônio Olímpio. Exato, exatamente. A fazenda está caindo aos pedaços, mas não mexe nada para não gastar. Tá. Aí agora ela está desesperada, porque o apartamento dela está com uma infiltração e está infiltrando no prédio, né? Do lado de fora do prédio. E aí vai ter que arrumar, né? E, meu Deus, mexeu no bolso dela. Meu Deus do céu. Terrível, João. Mas... É a experiência, né? Deixa aí, as consequências ficam com a lei divina, né? Vai gerar frutos de aprendizado, né? E aí na próxima vem talvez com dificuldade, na próxima estando melhor, já volta, porque tem que adquirir caridade e abnegação, é a meta de quem está com riqueza. Eu fico até com dó de pensar no que essas pessoas vão sofrer por conta daquilo ali. Porque a gente vê, pelo que a gente estuda dentro do Espiritismo, a gente sabe que as consequências advirão. Então, aí eu fico pensando, eu digo, oh meu Deus, vai sofrer, oh minha Nossa Senhora, não tem como a gente ajudar, mas não adianta, você pode falar o que for, não tem. Cada um no seu tempo, Malu. Infelizmente, por mais que você fale, aquilo não entra, a pessoa não assimila.
É. É como diz, né? Os nossos próprios mentores espirituais, nossos amigos da espiritualidade, eles nos intuem, mas eles não podem impedir da gente fazer, né? Não, não pode. É com a gente, a liberdade, né? Exato. Então, vamos lá. Se abusam, não será com decretos, não será com leis suntuárias, né? Que se remediará o mal. Não é forçando os outros que vai se remediar o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. Aí só a lei divina, e é essa que importa. A finalidade é a mudança do coração. É por isso que terão duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada, né? Certo? Sim. A fonte do mal reside no egoísmo. A fonte do mal reside no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei de caridade. Aí é que está. Essas experiências vividas, elas vão mudar o coração, vão mudar o egoísmo para o altruísmo, do orgulho para a humildade. E quando nós estivermos regidos pela lei de caridade, não vai mais ter abusos. Beleza? Me lembra aquele que nós lemos anteriormente, né? Que ele não ajudou Lázaro, né? Tudo, e ele pede para Lázaro com o dedo molhar a boca, que tá, a língua, né? Que está muito seca. Então, vê, né? Tinha tudo aqui, chega lá no outro lado, não tem uma gota d'água para beber. D'água. Né? Onde que André Luiz bebia água quando ele estava no umbral, no livro Nosso Lar? Vixe, do lodo, daquele lodo das... Bebia na lama. Comia o quê? Comia o quê? Terrível. Né? Algumas frutas agrestes, algumas folhas que ele encontrava lá no meio do umbral lá. Imagina, vai sair do caviarzinho aqui, vai sair do camarão, vai de vez em quando achar uma batata lá. E vai ter um local para fazer a comida? Não. Às vezes Hoje não eu tem já nem falei local. que se eu me perder na floresta, me procure que vocês vão me achar viva, porque eu adoro mato. Eu vou comer o que tiver. Me mato. Eu gosto muito. É isso aí. Então vamos lá, instrução dos espíritos. Qual é a verdadeira propriedade? Instrução de Pascal. Aí a próxima ainda sobre a propriedade, a mensagem de um espírito que se diz só simplesmente M, ponto. Eu sou M, espírito protetor. A outra mensagem, emprego da riqueza. Como se pronuncia esse nome aí, Malu? Sei não. Chevelos. O outro, um espírito protetor ainda sobre o emprego da riqueza. E o outro, Fenelon. Fenelon, também sobre o emprego da riqueza. Depois, desprendimento dos bens terrenos. Mensagem de quem? Lacordaire. Mensagem longa, né? E depois São Lacordaire Luís. São Luís sempre encerra, né? Frequentemente ele encerra. E vê que essas outras mensagens anteriores, elas foram dadas espontaneamente. Mas sempre as mensagens de São Luís, que em regra, não sempre, mas que em regra, finaliza o capítulo, não é uma mensagem, digamos, espontânea. É fruto de uma pergunta de Kardec, e aí sim ele responde. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Instrução dos espíritos. A verdadeira propriedade.
O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Só isso. O que é que você possui de forma plena? O que é que nós possuímos que é algo realmente nosso? O saber. Só o que a gente pode levar deste mundo. Só o que a gente pode levar. As virtudes. O amor. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele só enquanto aqui permanece. Beleza? Beleza. Só enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo, não tem a posse real das suas riquezas, mas simplesmente usufruto. Só pode usufruir temporariamente. Beleza? Aham. Que possui ele, então? Nada do que é do uso do corpo. Nada. Nem o sabonete. Nem a roupa. E tudo o que é do uso da alma. Tipo o quê? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e o que ele leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. Isso ninguém pode tirar. O quê? A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste mundo. Então, aqui, às vezes, um homem é sábio, ele tem muitos conhecimentos, ele tem elevadas qualidades morais. Mas o mundo não valoriza isso. Mas o mundo não valoriza isso. Isso vai ser útil para ele mais do outro lado do que aqui. Percebe? Um senhor que vinha aqui em casa fazer o jardim aqui de casa. Jardineiro. Ele era muito mais sábio que eu. Muito mais feliz do que eu. Sempre sorrindo, alegre. Você via o brilho do olhar dele. Sempre com palavras humildes, de uma linguagem comum, te dando ideias de muita sabedoria em pouquíssimas palavras. É valorizado aqui no mundo? Meu avô, João, ele só estudou o primário ali, sabe? Mas aquele bem simplesinho mesmo. Mas meu avô era uma pessoa muito sábia. Muito, muito mesmo. Era balconista, bem simples, humilde, sabe? Uma pena que a coisa assim que acabou com ele foi a bebida. Mas a bebida só prejudicou a ele, a mais ninguém. Porque ele bebia, ia para o quarto dele, deitava e dormia. Ele não incomodava ninguém, sabe? Muito, e assim, ele falava muito isso, sabe? Ele sempre comentava, né? Que a coisa que ninguém, ele falava para os filhos, o que ninguém vai tirar de você, casa, joia, isso aí, tudo pode o ladrão vir te roubar. Mas o teu conhecimento e a tua inteligência ninguém te tira. Meu avô falava isso. E era um homem muito simples, tá? Morreu cedo. E ele falava que não... E você vê, ele não tinha conhecimento nenhum de espiritismo. Isso que em 1970, o que sabia de... Sabe? Ele não conhecia nada. Criado só, porque ele perdeu os pais com 12 anos. Ele não tinha nem pai nem mãe. Nem foi criado por irmãos ali, jogado. Nem religião, essas coisas, nada disso. Mas ele tinha a sabedoria dele lá, acho que de vidas anteriores, né? Ele trouxe. Com certeza.
Isso é valorizado aqui nesse mundo? Não. Não, é. Onde é valorizado? No outro. Lá. Lá. Mas a gente, como diz o prefácio do Evangelho, temos que aprender a glorificar os justos. Vai demorar um certo tempo, mas a gente vai aprender. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então, temos que ser mais ricos de inteligência, de conhecimentos, de qualidades morais. Beleza? Beleza. Mais rico dessas coisas. Quando o homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Beleza? Uhum. Se você vai para um país de regiões frias, você vai levar uma roupa de banho, para você tomar banho na água com gelo? Você não vai. Se você vai para um país muito quente, você vai levar um casaco pesadão? Você não vai. Não se preocupa com os que ali lhes seriam inúteis. Pois bem, procedei do mesmo modo com relação à vida futura e fazeis provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Então, vamos estudar muito, adquirir conhecimentos, evoluir o nosso intelecto, desenvolver as qualidades morais. Porque é isso que vai importar lá e daqui a pouco nós vamos estar lá. Não vai demorar para a gente estar lá. Aí mais 30, 40 anos, fui. É ou não? Sim. E um ano passa muito rápido. Ó, a gente já está no final do mês 6, já vai começar o mês 7. Ao viajante que chega a um albergue, lhe é oferecido um bom alojamento desde que o possa pagar. A outro, com recursos mais modestos, toca um albergue menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir sobre a palha. Assim acontece com o homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado aos seus haveres. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará, né? Ninguém lhe perguntará quanto você tinha de dinheiro na terra. Qual era a posição que você ocupava? Você era príncipe ou você era operário? Pergunta Leão, que trazes contigo? Não se avaliarão os seus bens, nem os seus títulos. Ah, não, mas eu tenho doutorado. Ah, mas eu tenho mestrado. Eu tenho curso pós-doutorado. Não serão avaliados os títulos, mas o que será avaliado? A soma das virtudes que possua. A soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, soma das virtudes, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no mundo. E tinha disso, e ainda acho que tem, né? Ah, eu estou quase aqui morrendo, vou falecer, vou dar a religião da qual participo um valor muito exorbitante de dinheiro. Aí que lembra de Paulo? Ainda que eu tivesse entregado todos os meus bens para alimentar os pobres, se eu não tiver amor, isso daí não valeu nada. De fato. Não, mas eu comprei lá, eu deixei para a igreja R$1,5 milhão. Meu amigo, não fez diferença nenhuma. Aqui você não comprou sua passagem por causa disso, para uma coluna espiritual superior. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram. Conquistam-se por meio da prática do bem.
Lembra daquela mulher do livro Nosso Lar, que ela havia sido uma proprietária rica de fazenda com muitos escravos? Quando ela estava na iminência da morte, ela pediu orações, mas ela estava no umbral, sendo perseguida pelos maus tratos, por ter aplicado maus tratos aos escravos. Aí ela pergunta assim, eu acho que eu só vim para esse lugar porque esqueceram de fazer as missas lá no meu nome, apesar de eu ter pago os valores. Os lugares aqui não se compram. Como que é então que os lugares são conquistados pela prática do bem? E essa prática do bem tem que vir revestido em você, pelas qualidades virtuosas suas, do seu coração. Com a moeda terrestre, pudestes comprar campos, pudeste comprar casas, pudeste comprar palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. Aí você vai querer volitar, andar no aerobus, passear pelo bosque das águas, observar os prédios dos ministérios. És pobre dessas qualidades do coração? Vai para um da última categoria, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal. Vamos trabalhar. Vai para um umbral, né? Então, vamos lá. Mensagem número 10, ainda sobre o que é realmente propriedade nossa. Mensagem do Espírito Protetor M. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão usufrutuário, só um gozador temporário dos bens de Deus, certo? Uhum. E ele é o homem, o administrador mais ou menos íntegro, mais ou menos inteligente desses bens, íntegros com relação à moral e inteligência com relação, né, à aplicação dos recursos, não para benefício próprio, mas para o benefício dos outros. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Beleza? Beleza. Direis, talvez, que isso se aplica aos bens hereditários, porém não relativamente aos bens que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas que são legítimas, assim, realmente, esse recurso é daquela pessoa, são as últimas. Qual? Qual última? Adquirida pelo trabalho. Adquirida pelo trabalho. Quando adquiridas pelo trabalho e adquiridas honestamente. Visto que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Beleza? Sim. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho. Certo? Isto é, com prejuízo para outrem. Mas, pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, lhe resulte alguma vantagem desse fato? As precauções que ele toma para transmiti-la a seus herdeiros não serão inúteis muitas vezes? Sim, serão, muitas vezes serão inúteis. Né? Porque Deus dá um jeito. Ora,
Se Deus não quiser que ela lhes seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade, a vontade de Deus, né? Sim. Aí o filho, né? Eu lembro de Jó, né? Lembra de Jó, exatamente. Lembra de Jó. Se Deus não quiser, não vai. Dá um jeito. O homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Não. Não pode abusar. Sempre tem a prestação de contas. Ao permitir-lhe que adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensar-lhe no curso da existência os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele só os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa da falência em suas mãos, seria melhor não os tivesse possuído, visto que perde de um lado o que ganha do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M, o Espírito Protetor. Beleza, gente? A gente acha que a gente tem muito aquela coisa, né? Vou adquirir tudo. Mas eu acho que aquela que você adquire pelo trabalho, tá? Não digo riqueza, mas tudo que a gente tem adquirido pelo nosso trabalho é prazeroso, né? A gente sabe que não prejudicou ninguém, a gente trabalhou, ganhou aquilo ali, sabe? E aqui em casa a gente tem um lema, né? Aqui nada se vende, tudo se dá. Então, a gente tem esse lema, vou trocar aqui a cadeira. E o que a gente vai fazer com essa? Vamos dar. A gente dá tudo aqui. Tem que ser. Aí diz meu marido assim, não nasci para comerciante. Não consigo vender nada. Tudo eu dou. Tem que ser, tá certo. Tem que ser essa proposta mesmo, né? Exato. Então vamos lá. Agir que nem Jó, né? Que jamais se desesperou, jamais xingou Deus, jamais blasfemou. Não, aí ele... o senhor deu, o senhor tira. Então, quer dizer, não era meu mesmo, então... Não teve revolta, né? Não tinha revolta, né? Não tinha nenhuma, quer dizer, ele perdeu mulher, perdeu os filhos, perdeu terra, perdeu tudo. Ficou sem nada, mas ele estava ali na fé em Deus. É isso aí. Essa a proposta, né? Exatamente, eu acho que tem que ser aí. Vamos mais uma mensagem, né? Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam o gozo das paixões. Tem gente que não faz isso? Que não vende a alma? Vende. Vende. Faz tudo o que for de errado só para possuir os bens, né? Uhum. Faz até pactos com espíritos inferiores, dos quais não vão se libertar, né? Não podeis servir a Deus e não podeis servir a Mamon, o Deus da riqueza. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos, pelo amor de Deus, hein? Em alijar o jugo, tenha pressa em retirar esse peso, né?
Qual o peso? O peso da cobiça. E ainda uma cobiça dominante. Retira esse peso, esse jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá que fizeste econômico infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de obras o empregastes exclusivamente na tua satisfação pessoal. Palavras de Deus, né? Naturalmente, palavras de um espírito bem superior, multiplicado por outros ainda superiores, e que são comunicantes divinos. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras. Quais? Amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então, a solução do problema das riquezas no mundo vem através de qual palavra? Amai-vos uns aos outros. Através do amor. Quem vai solucionar o problema da riqueza no mundo, lembra? A gente estava preocupado com isso, e que, primeiro, que não vai se solucionar em uma vida, que é inútil distribuir a riqueza, primeiro porque vai dar valores insignificantes para cada um, e depois de repartido, logo a desigualdade estará imperando novamente. Uma semana depois já está desigual novamente. E que essa divisão ia trazer o fim dos grandes trabalhos, das grandes descobertas, dos empreendimentos úteis. Ora, então, de onde vai vir a solução do problema da riqueza? Com a aquisição do amor em múltiplas vidas. É essa a resposta. A solução do problema vem do amor em muitas vidas. Aí a história da desigualdade da riqueza ficará resolvida pelo amor em muitas vidas. Aí está o segredo do emprego, do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado de amor ao próximo tem aí traçada toda a sua linha de conduta. Tem amor ao próximo, tem aí a linha inteira em cada dia da vida para se conduzir. O emprego que agrada a Deus é a caridade. Não é essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada. Não é o supérfluo. Mas a caridade plena de amor, não pode ser fria e egoísta, que procura o infeliz e o ergue, sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas é ainda supérfluo, mesmo que aquilo que você acha que é necessário não é tão necessário assim. Mas dá com sabedoria. Primeira coisa, com sabedoria, né? Não repilais o que se queixa com medo de seres enganado. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, se os conselhos, mesmo a afeição, quer dizer, a de desenvolver pela pessoa um sentimento de afeto por aquela pessoa carente que chegou desconhecida. Você tem que ver se a afeição, criar um vínculo com ele, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Então, primeiro você alivia, sem medo de ser enganado. Beleza. Aí, vai com sabedoria. Informa-te. Tem trabalho? Não, não dá para dar trabalho. Dá para dar um trabalho? Dá. Faz o jardim do lado de fora. Tem como dar conselho? Tem como dar conselho. Faz uma afeição. Então, você tem um vínculo com aquela pessoa. Não seriam mais eficazes essas coisas do que dar um recurso e a pessoa sumir? Eu disse que ia comprar leite, foi comprar droga. Espalha em torno de ti, espalha em abundância o amor de Deus, o amor do trabalho,
o amor do próximo, né? Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros. Quais são? Onde que eu vou botar o meu dinheiro? Vou botar no banco? Não. Aonde? Nas boas obras. As boas obras é que trarão grandes lucros para nós, né? Pela prática da caridade. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Tem que ter sabedoria na distribuição desses bens, né? Espalha a tua vontade, os tesouros da instrução. Certo? Sim. Então, isso é importante, muito, espalhar a instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do amor, e esses tesouros frutificarão chéveros. Beleza, gente? Beleza. Maravilha. Bonito, hein? Já estamos no caminho. Estamos no caminho. Então, vamos lá. Quem faz a oração? Valeu. É. Gente, quem faz aí? Eu já fiz. Amado Mestre, nosso irmão Jesus, nos abençoe neste dia de muita luz, sol que nos irradia, traz energia para o nosso planeta, para o nosso espírito. Através desse estudo, também recebemos as bênçãos do Pai para refletirmos e para a nossa reforma íntima. Ainda que somos pequenos perante a Ti, Senhor, estamos buscando um pouco mais de esclarecimento para que possamos ajudar o nosso próximo e principalmente a nós mesmos. Obrigado, Jesus, por este dia maravilhoso. Abençoe todos aqueles que estão passando por dificuldade na doença e tudo que for necessário. Seja saciado a sua sede, a sua fome, alivie as dores daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles ainda que estão convalescentes. Abençoe também aqueles que já estão curados das dores, das suas chagas. Abençoe o lar do planeta, de todo o planeta. Abençoe os nossos governantes, os nossos ministros. Abençoe os nossos dirigentes de cada estado, que possamos ter um trabalho digno, que todos sejam assistidos na hora da dificuldade, que possamos nós suportar as nossas mazelas, que são para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Abençoe, Senhor, agradecemos, Senhor, tudo que vem de Ti, porque tudo que vem é necessário para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E somos felizes por estarmos aqui na Terra neste momento, Senhor. Estamos com saúde. Somos gratos, Senhor, a Ti pela oportunidade. Abençoe, Senhor, a Renata Porsche, e está precisando do seu auxílio, da nossa mentalização, da nossa energia positiva. Abençoe todos aqueles que estão passando por dificuldade na doença neste momento, na tristeza, na depressão, no pânico. Alivie, Senhor. Este momento seja de aprendizado a nós que precisamos nos melhorarmos. Obrigado, irmãos, por este encontro, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos estar juntos por longa data. E abençoe aqueles irmãos que não poderão estar conosco, mas posteriormente estarão ouvindo esta aula do professor João. Muito obrigado, boa saúde, boa recuperação e abençoe seu lar e todos os nossos lares. Graças a Deus. Ai,
Graças a Deus. Obrigada, João. Obrigada a Até amanhã. você.